Bom, só para fazer uma conclusão, né, de onde isso surgiu? É interessante de onde isso surgiu, porque quando nós estávamos no meio já dessa pesquisa inicial, aconteceu tudo o que aconteceu, como vocês sabem, do caso do Snowden e os desdobramentos. Então, a gente já vinha com essa preocupação da dependência de você ficar amarrado a um código que você não conhece, né, há algum tempo. E para a gente isso acabou sendo providencial porque acabaram acontecendo uma série de eventos nesse meio tempo e isso acabou mostrando, inclusive, para várias pessoas com quem a gente discutia essa questão em nível nacional, que a gente estava correto em defender a independência de um código de comutação que fosse auditorável e que pudesse ser mais versátil. Então, é nessa linha que a gente está seguindo. É claro que isso é uma pesquisa, nós estamos trabalhando nisso há 3 meses, né, na prática. Então, é algo que é inicial, mas nós temos uns resultados bem bacanas e que nós vamos apresentar no workshop da tarde que o professor César Marcondes está organizando. Uma outra equipe nossa vai fazer a apresentação do que nós obtivemos até o momento com relação a isso. Nós estamos bastante confiantes nisso. Acho que nós temos tempo para uma pergunta, alguma interação, um comentário. Não? Assustamos muito? Pois não. Falar no microfone? É por causa da transmissão. Vocês colocaram a detecção do ataque em cima de um switch fazendo OpenFlow sem ter interferência com o tráfego. Levando em consideração a parte de limitação de equipamento, vocês estão entendendo que para poder fazer essa detecção, para poder utilizar a Flow Table, teria que ser um equipamento à parte para poder fazer isso. Eu poderia colapsar tanto um equipamento para fazer a detecção dessas intrusões, junto com um equipamento que poderia estar fazendo a minha borda de rede, um roteador de peering. É exatamente isso que a gente já faz hoje com roteadores Cisco. Né? Esse nosso trabalho já tem bastante tempo e a gente já tem um sistema desenvolvido que faz detecção. Então, nós temos os roteadores de borda em vários lugares da universidade que exportam os fluxos. Nós temos um coletor que coleta e armazena e depois um mecanismo de detecção que tem a inteligência, que tem as assinaturas de ataque. Então, exatamente isso. Quer dizer, a gente quer se livrar da dependência de ter que ter um roteador Cisco que eu possa interpor, inclusive em qualquer lugar, uma caixa que funcione como um transmissor desses fluxos para os nossos coletores que já funcionam. A gente não vai refazer esses coletores, nem fazer a nossa aplicação. Nós estamos agora trabalhando, né, exatamente nessa borda que você se refere. Não, tudo bem, mas quando você fala do roteador Cisco, na verdade ele te exporta as informações e isso não atua em cima da tabela de roteamento dele, não prejudica o tamanho da tabela de roteamento dele. Quando você está falando do equipamento OpenFlow, no momento que você está utilizando essa tabela para poder estar colocando esses fluxos que vocês estão querendo fazer para detecção de ataque, de certa forma você está roubando parte da tabela de roteamento do equipamento, da tabela de fluxo do roteamento do equipamento. Na verdade, o que eu quero é que ele simplesmente leia o padrão IPFix e exporte apenas o padrão IPFix. Eu não sei se eu estou entendendo. Tem algum comentário? Eu realmente não estou entendendo muito bem qual que é a dúvida. Então, quando eu começo a sumarizar um fluxo ficaria na regra da Flow Table. Então, sim, o fluxo estaria lá só com fins para que eu consiga as estatísticas. Não é um fluxo que estaria lá, uma regra que eu fizesse uma rede virtual separada ali, eu quero ter uma rede de produção e uma rede de pesquisa. Eu queria dividir isso com o OpenFlow. Eu teria que ter uma regra na Flow Table para isso. As nossas regras de fluxo, elas são só para análise das estatísticas. Então, sim, a gente teria uma regra ocupando a Flow Table para que a gente conseguisse fazer a sumarização desses pacotes. Não sei se encaixa também na sua pergunta, mas as limitações que a gente ainda tem em relação à Flow Table é que no 1.0, por exemplo, a gente ainda não conseguiu contabilizar flags, porque a Flow Table ela não trabalha com isso. A gente tem uma esperança com 1.3 em relação àquele mapa de bits que será possível. Então, é em cima disso que a gente está pesquisando. Hoje, quanto você está ocupando da Flow Table para poder fazer essas sumarizações?
Nós estamos bem a nível de laboratório, nós estamos nem jogando tráfego real em cima dele. Não tem tráfego real em cima dessa pesquisa. Tem 3 meses que nós estamos trabalhando nisso. Não, sim, não tem nada. Não chega a ter nenhuma noção. Vocês vão ter que utilizar 100 mil linhas, vão ter que utilizar 200 mil linhas da tabela de fluxo. Isso vai depender do seu tráfego. Um tráfego muito diverso, a gente, por exemplo, o IPFix ele estabelece lá IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. Se eu tenho muitos fluxos diferentes, com muitos IPs diferentes, ou que as informações sejam diferentes, eu caracterizo um outro fluxo. Então, teoricamente, é uma linha representando um fluxo na Flowtable para que a gente extraia. Aí até esses desafios que o Vinícius falou de hard timeout e idle timeout, para que a gente saiba quando a gente deve exportar, sem prejudicar o desempenho, mas sem prejudicar a nossa precisão de detecção também. Obrigado. Mais um comentário? Essa pergunta é relevante, mas poderia falar mais sobre falsos positivos, falsos negativos, alguns números que você possa mostrar, mesmo que você tenha dito que não usa tráfego real? Nós não temos isso ainda. Especificamente para o OpenFlow, não. Nós não temos isso. Mas o sistema que nós temos atualmente, que é chamado de Scama, ele tem uma taxa de falso positivo na ordem de 5%. Porque a assinatura de abuso ela é muito bem definida, sabe? Então, o segredo da detecção por abuso é você fazer uma boa definição da assinatura, que geralmente é a parte que depende de um analista de segurança para fazer a análise, para formatar a assinatura. Então, uma vez formatada a assinatura, com algumas técnicas de estatísticas ou de aprendizagem, você consegue fazer abstração. Não sei se eu respondi. César. Opa, bom dia, Bom dia. Adriano. No caso, em relação a esse sistema seu, o Scama, né? Ele somente alerta ou existe alguma possibilidade de você gerar uma ação para o roteador para bloquear uma contramedida? Não, atualmente a gente não adota contramedidas, é uma outra fase do projeto, é a adoção de contramedidas usando SNMP ou algum outro mecanismo. A gente... Perdão? Ah, sim. A gente acha que a adoção de contramedidas com o OpenFlow vai ser mais fácil do que a gente já vinha fazendo com IPTables. Nós tivemos algumas tentativas infrutíferas de fazer contramedida em tempo real para uma rede com tráfego tão heterogêneo como o tráfego da universidade. Então, a gente, no momento, parou num determinado momento isso. Então, mas a gente acha que é promissor a adoção de contramedidas com OpenFlow. Mais fácil. Entender... como que você acha seria prático adotar contramedidas no caso de uma rede ou no sistema de detecção onde é inerente pela metodologia, tecnologia adotada para detectar, que é por amostragem do tráfego, como que é possível implementar na prática adoções de contramedidas, sendo que o sistema é falho, ou seja, tem falsos positivos. Você, baseado nessa informação, você adotar uma contramedida, você pode estar interrompendo um tráfego legítimo. Sim. Então, e isso daí causa dano para o usuário, para toda a rede. Então, eu não sei até que ponto seria viável adotar uma abordagem de contramedidas com a tecnologia de intrusão existente atualmente. Essa é uma boa questão e como eu disse, a gente é um laboratório de pesquisa. Eu compartilho com você que a adoção de contramedidas baseada estritamente num sistema de abuso, ela não é eficaz, porque você precisa agregar informações de outras fontes de detecção. Então, na verdade, você tem que ter um conjunto de detecção. Nós temos uma vontade, como eu disse, é um laboratório de pesquisa, de aplicar aplicar algoritmos genéticos para cortar pedaços do tráfego e observar o padrão de tráfego que está acontecendo em determinados estabelecimentos de sessões e conexões.
Mas, como eu disse, exatamente isso é uma pesquisa muito de fronteira. Então, estou trabalhando com um cara aí que é especialista em algoritmo genético de análise de DNA, e eu acredito que os algoritmos dele possam ser aplicados sobre o fluxo, e aí eu tenho esperança de ter uma aplicação, eventualmente, em OpenFlow sobre isso, para servir, talvez como mecanismo de desempate, ou talvez como detecção principal mesmo. Porque você tem razão, só a assinatura por abuso, para você adotar a contramedida, ela é temerosa, e é por isso que nós não o fazemos. Tá? Mas a gente tem ideias para fazer isso, mas como eu disse, nós não temos 300 pesquisadores lá, temos 10, e as ideias malucas elas são feitas em pedacinhos. Mas a gente tem uma ideia de cortar tráfego, olhar o tráfego, porque isso resolve uma série de questões de detecção em alta velocidade, e tomar medidas em cima desse fluxo, porque você corta determinados pedaços e consegue detectar. Em cima disso, a gente tem uma outra pesquisa, só que ela está em um estágio mais experimental ainda, que seria no sentido de sistema de detecção de intrusão colaborativo. A gente não tem só um por abuso, a gente tem por abuso, a gente tem por anomalia, a gente tem IDS baseados em host, e a ideia é que os alertas desses IDS se correlacionem entre si. Se eu tenho um falso alerta, ele tem muitas vezes a característica de ser mais randômico, e provavelmente ele não vai se correlacionar com outros alertas que sejam verdadeiros. Então, um alerta com um baixo nível de correlação implica em uma alta probabilidade de ser um falso positivo. Agora, se aquele alerta se todos os IDS detectam aquele alerta, a precisão de que aquilo seja um alerta de verdade é grande. Então, a gente tem um terreno mais palpável para aplicar as contramedidas, mas como o professor disse, é algo que ainda não está implementado. Mas a questão é sempre que você tem que fazer uma amostragem do tráfego. Você vai analisar todo o payload do tráfego para você ver se aquele payload contém uma sequência de uma série de um ataque? Não, payload não, mas o padrão de NetFlow. A aplicação de algoritmos genéticos sobre os padrões de NetFlow. Nunca payload. Né? Especificamente para essa pesquisa é um requisito que não se olhe payload. Olhar sobre NetFlow mesmo. Mas são ideias, nós não temos isso. Diga-se de passagem, isso que ele mencionou é o trabalho de pesquisa dele, que é pago pela FAPESP e do Vinícius também. Porque isso aqui, por enquanto, é só hobby. Então, esqueceram de dizer que vocês são pagos essa pesquisa pela FAPESP. Viu, Lopes? Você põe no relatório, pelo amor de Deus. Gente, acho que nós estamos em cima da hora aí. Você quer fazer mais algum comentário, Vinícius? Não. Pessoal, muito obrigado. Tem mais uma última questão, então, aqui, ó. Professor Adriano, eu gostei muito dessa ideia, né, de você fazer a análise em cima de fluxo, né, e o que eu tenho percebido, né, em algumas discussões é que, como é evidente, é um mecanismo a mais para conseguir identificar padrões, né, que são, então, possíveis candidatos a uma análise mais detalhada. Né? E, particularmente, né, o que me parece atraente é o fato de que esse mecanismo de SDN, ele também possui o controle, né, do encaminhamento e do roteamento na rede. Sim. E vocês consideraram, então, utilizar esse mecanismo para identificar possíveis suspeitos, para então encaminhar esse tráfego por um outro caminho, passando então por um mecanismo de detecção mais detalhado e apurado, talvez investigando também as questões de payload? Isso é uma coisa que existe um dispositivo hoje que é caríssimo, que ele faz um trabalho parecido com isso. Ele usa uma série de técnicas combinadas e ele tira o tráfego que é mais suspeito para passar por uma outra camada de análise. Eu acho que isso é factível de fazer, mas eu não vejo hoje, com a quantidade de recursos que a gente tem, a gente investir nessa pesquisa, porque como a gente tem certas linhas de financiamento, e essas linhas de financiamento elas estão começo, meio e fim bem definidas, a gente tem que entregar os entregáveis que são das agências de fomento, eu não tenho condição de abrir um leque tão grande de pesquisa. Né? Então, por isso que eu estou insistindo, no laboratório de pesquisa, a gente tem as ideias, e aí se a gente tiver determinadas parcerias com o setor privado ou com outros fabricantes, isso é uma coisa que pode ser estressada. Mas aí a gente precisa de uma interlocução maior, que é basicamente o que a gente vem fazendo atualmente com a Datacom, de trocar umas ideias para aprimorar isso. Basicamente é isso que nós estamos fazendo. Mas, por enquanto, isso aqui está em nível de hobby deles aqui, por enquanto. Tá?
Tá, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.